Palavra da Vida, com o Padre Marcos, missionário redentorista. Palavras de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, sábado, 26 de setembro. E hoje a igreja faz memória de São Cosme e São Damião. Eles que eram irmãos gêmeos, cujos nomes verdadeiros eram Acta e Pácio, filhos de nobres, de família cristã, e deixaram um bom exemplo da vivência do Evangelho, da acolhida da palavra de Deus, da caridade, do serviço aos irmãos. A tradição nos diz que eles eram médicos e nada cobravam para os atendimentos, sobretudo dos pobres. E diziam que curavam os doentes em nome de Jesus Cristo. Também nós temos relatos que nos dizem que eles pediam licença para falar de Jesus aos pacientes e aproveitavam ali do seu ofício, da sua profissão, para evangelizar, se preocupando assim não apenas em curar o corpo, mas também curar o espírito, curar o coração, oferecer aos enfermos que procuravam eles o melhor remédio, que é Cristo Jesus. Eles foram martirizados por causa da fé. Entregaram a sua vida para professar o nome de Jesus Cristo. E hoje a igreja nos recorda esses dois exemplos, esses dois irmãos que doaram a sua vida, que encontraram a partir daquilo que eles tinham, da sua profissão, do dom de Deus, uma forma de evangelizar. E que deixa para nós também esse exemplo de onde nós estamos. Aquilo que nós fazemos é sempre potencial de evangelização. Basta fazermos com o olhar sempre fixo em Jesus. Tudo que nós fizermos, tudo que nós pensarmos, aonde nós estamos, nós podemos sim evangelizar, anunciar a palavra do Senhor. E Jesus, ele gerava admiração em tantas pessoas. E nós também hoje precisamos contemplar Jesus e sermos admirados por ele. Esse Jesus que se apresenta para nós de forma tão humana, tão próxima. O evangelho que nós escutamos nos diz justamente isso, que Jesus estava ali exercendo a sua missão e todas as pessoas estavam admiradas com as coisas que Jesus fazia, que Jesus falava. E Jesus, ele era muito realista, ele não se iludia, ele não se deixava levar por isso. Muitos acreditavam nele, muitos admiravam, alguns estavam seguindo, mas também muitos outros não aceitavam Jesus e perseguiam. E aqueles que acreditavam nem sempre tinham uma fé madura, nem sempre eram fiéis. E Jesus, ele tinha paciência com cada um. Jesus respeitava o caminho de cada um. E Jesus se revela de forma muito sincera para eles. Revela a sua vida de forma muito sincera, a tal ponto que aquele que quisesse seguir Jesus já saberia toda a verdade do caminho dele e do próprio caminho de vida, daquilo que esperava aqueles que se entregassem também a essa mesma proposta. Jesus, ele fala da sua morte. Jesus fala do seu caminho difícil. Jesus diz que ele ia ser entregue à mão dos homens. E aqueles que ainda estavam levados apenas pela admiração não conseguem compreender o que Jesus está dizendo. Ainda é difícil para eles entender. E não entendem e não têm intimidade suficiente com Jesus para fazer perguntas. Quando nós fazemos perguntas a alguém, quando nós buscamos conhecer a essência de alguém, é porque nós temos intimidade. Os discípulos hoje se mostram ainda sem intimidade, sem compreensão do caminho de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida a passarmos da admiração apenas de Jesus para a compreensão do seu projeto, para assumirmos também a nossa missão e para criarmos uma intimidade profunda com o Senhor. Intimidade de quem quer entender a cada dia o caminho dele,
o porquê que ele fez esse caminho, e nós encontramos a resposta, que é tudo pelo amor, e também para que possamos compreender a nossa missão. Peçamos, meus irmãos e minhas irmãs, a Nossa Senhora, que nos dê cada dia clareza do nosso pensar, do nosso agir, para que possamos contemplar a vida, a missão de Jesus, e que possamos a cada dia sermos melhores. Peçamos a São Cosme e Damião que interceda por cada um de nós, pelos nossos caminhos, nos livre de todos os males e nos dê a mesma audácia de defender a nossa fé, de entregarmos a nossa vida por Cristo Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus rico em bondade, por intercessão de São Cosme e de São Damião, te abençoe, te livre de todos os males e todos os perigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio ou jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água pra minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar.